Bom dia, ouvintes! É com muita alegria que iniciamos mais um programa Terceira Idade Atual Entrevista, na Rádio Comunitária 105.9 FM de Santa Cruz do Sul. O nosso programa faz parte do projeto A Voz na Comunicação e você pode nos acompanhar aos sábados entre 8 e 9 horas da manhã. Eu sou Arbino Claas e comigo no estúdio da rádio da Unisc estão Clementina Alorualdo e Sandra Santos. Também contamos com a presença especial da coordenadora do programa da Terceira Idade na Unisc, a professora Mirella Hertz. Nos auxiliando nos bastidores está Regina Simonek e Jaqueline Hack. E na técnica a participação de Gabriel Steindorf e Matheus Sarbelon. Lembro que você também pode escutar o Terceira Idade Atual Entrevistas pela internet. É só pesquisar Terceira Idade Unisc no YouTube, clicar no nosso canal e escolher qual programa você gostaria de ouvir. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os idosos representam mais de 10% da população brasileira. E a estimativa é que este número triplique daqui a 20 anos. Infelizmente, o nosso país não está preparado para dar conta deste novo formato da pirâmide etária quando falamos de saúde. O Sistema Único de Saúde brasileiro ainda é muito precário e não está preparado para amparar esta população idosa. O idoso ainda é tratado como prioridade, então a Terceira Idade Atual Entrevistas, se preocupando com a informação e a saúde, tanto nossa quanto de você, amigo ouvinte, convidou o médico Dr. Paulo Lexio para conversar conosco hoje. Bom dia, Dr. Paulo. É um prazer ter você conosco hoje. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para colaborar com alguma coisa nessa área tão importante e que é tão esquecida, né? É verdade. Na nossa política de saúde. Muito bem, amigos ouvintes. Para terem uma ideia, quem é o nosso entrevistado hoje é o Dr. Paulo Lexio. Ele é médico formado em 1967 pela Fundação Federal, Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Doutorado em psiquiatria, especialista em geriatria e medicina ortomolecular, pós-graduado em biopsicologia, pós-graduado em psicologia transpessoal, licenciado em ciências sociais pela Fundação Taborda, psiquiatra concursado do Ministério de Saúde do INAMS, atual SUS, ex-diretor da Clínica Psiquiátrica Vida Nova, o antigo Sanatório Kempf, ex-professor de Psicologia da Unisc durante 30 anos e colaborador na criação do curso de Psicologia. Psiquiatra forense do Fórum de Santa Cruz do Sul, há 10 anos. Por aí podemos ver que vamos ter uma entrevista muito interessante e muito inteligente sobre a terceira idade. E eu lhe digo, doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom ter você conosco hoje, trazendo um assunto tão importante e essencial à nossa vida. Doutor Paulo, temos vários estágios na nossa vida: a infância, a adolescência, adulto e terceira idade. O que significa cada estágio quando falamos em saúde? Olha, tem um médico famoso americano que estudou esse ciclo da vida, Dr. Erickson. Tem até um livro publicado. Então ele fala sobre os ciclos da vida, são os estágios que o ser humano passa, desde que nasce até que desencarna. Então tudo começa já não na infância, mas no útero, na concepção. Ali já pode estar marcado muitos problemas que surgirão no futuro. Fatores genéticos, congênitos, traumas de parto, enfim, que pode já determinar muitos problemas no crescimento.
A infância é um estágio importante, tem a primeira e a segunda infância, em que é a fase que a criança tem que aprender, que como um animal que somos, nós temos que aprender a ser humanos. E nesse trabalho os pais, a família e depois a escola é importante. Que a criança sem o ser humano em torno, ela não se humaniza. Há casos de crianças que foram abandonadas nas florestas da África, na Índia, e foram criadas por animais, como lobos e outros animais que não me vêm à mente. O próprio Tarzan era um personagem criado pelos gorilas. Mas ali não foi. Então, crianças, por exemplo, encontradas lá na Índia, foi 2 meninos, uma menina criada por animais. Elas não se humanizaram, elas não conseguiram sobreviver. Uma durou 4, outra durou 7 anos, outra foi até os 13, foi menina. Não conseguiram nem aprender a falar. Então parece que o ser humano precisa do contato de outro ser humano para ser humanizado. Convivência social, não? E o afeto nessa fase é extremamente importante. É mais importante que até o amor, para humanizar, socializar adequadamente a pessoa. Haja vista que macacos criados em jaulas, em que não tem contato com a mãe da macaca, e é criado só ganhando alimento, ele não sobrevive. Então fizeram uma experiência com o macaco baby e criaram uma macaca de arame que tinha leite, e outra macaca que não tinha leite, mas era toda de fofinha, de pelúcia e de algodão. Aí o macaco ficava nessa, agarrado, procurando o aconchego, e quando tinha fome ia lá na macaca do arame, se alimentava, uma voltava para outra, do aconchego. Né? Ratinhos criados também em jaulas, em que não tinham contato com a mãe rata, só tinham alimento, também não sobreviviam muito tempo. E aí então eles pegavam aquele ratinho, pincelavam com um pincelzinho a cabecinha do ratinho, como se fosse a mãe, e esse ratinho ia sobrevivendo. Que interessante. Então, mostrando a importância do afeto na formação do ser humano, né? Em que ele cresce com uma autoestima, com uma carga de amor, sentindo-se aceito, e isso é um estímulo para a vida, né? Inclusive, como o senhor falou, que isso tudo já começa no útero, a gente percebe, porque nós temos um pequeno comércio e a gente convive com muitos tipos de pessoas, né? Aquele filho desejado e o filho indesejado. Após o nascimento, a gente nota direitinho a diferença da personalidade. Já tem experiência de estudos, inclusive pediatras e obstetras já sabem disso, e psicólogos infantis. E durante o útero materno a criança já detecta a voz da mãe. E a criança já sente pela contração uterina e pelo timbre da voz o estado emocional da mãe, e isso se transmite à criança. Então é muito importante a gravidez, a mãe ter um amparo, uma cobertura de afeto, e não se estressar, não se traumatizar, porque isso tudo já contamina, já pega a criança, né? E o próprio parto. O parto tem que ser muito bem feito, porque muitas vezes o trauma de parto provoca uma experiência de morte precoce na criança, e isso fica no inconsciente, porque o cérebro registra tudo. O cérebro não esquece nada. Nós esquecemos, mas o cérebro não. Ele guarda, ele arquiva tudo. Né? Então tudo que nos acontece é registrado, documentado, não é esquecido. A gente pode não lembrar, mas está lá, e pode se manifestar mais tarde de forma inconsciente no nosso comportamento. Então essa experiência de morte pode ficar no inconsciente da criança, e mais tarde ele ter um problema relacionado a medo da vida, a medo de doenças, e se torna inseguro, e inclusive acima do pânico, né, que tem umas raízes, né, nessa experiência, em que mais tarde ele fica com essas reações, e pode ter problema no relacionamento com a mãe, como se a mãe fosse a causadora, né? E na verdade foi o parto, né?
parto causa essa experiência de morte que fica, né, no inconsciente. E aí muitas vezes pode estar a explicação do mundo violento em que nós vivemos então, hoje. A criança tem que ter um parto o melhor possível e nascer cor-de-rosa, nascer com a cor boa, né? Não nascer roxinha, né? Porque já é uma experiência de morte muito importante. E na primeira infância é importante a orientação com relação à alimentação, à higiene, né? A criança tem que aprender essas coisas, né? E esse ensinamento tem que ser de forma adequada, né? Não pode ser de forma de castigo, ou de grito, ou de ameaça, né? Porque a criança, ela não sabe por que ela tem que fazer cocô no pinico, por que não pode fazer cocô na fralda, né? Então isso aí tem que ser um processo, delicado. Com muito amor e muito carinho de parte dos pais e daqueles que circundam a criança, né? Sim. Aí vem a fase da segunda infância, em que ela vai abrindo o espaço, vai se socializando, né? Sim. Aí vem o jardim, enfim, contato com outras crianças. É muito importante que a criança brinque, que o brinquedo para a criança é tão importante como o trabalho para o ser humano. Então a gente tem que cuidar em não tornar a criança um adulto precoce, tratá-la como se fosse um mini adulto, né? Ou tratá-la sempre apontando o dedo, né? Como se fosse um promotor acusando. Isso também deve ser evitado. Os pais têm que se colocar no nível da criança, até quando conversarem com a criança, se ajoelharem até quando querem explicar melhor alguma coisa. Ficar olhando a criança olho no olho e não de cima para baixo, que a criança tem que levantar o pescocinho, como se fosse, né, o pai é uma autoridade. A criança não deve ter medo dos pais, ela deve ter orgulho e admiração, né? Mas não medo. Muito bem. E aí depois vem a parte da escola, né? Que é importante, a escolarização. E hoje se sabe que a escola, o professor não é só um educador, um professor de ensino, mas ele é um educador também, ele complementa a educação que os filhos têm em casa, né? Haja vista que há crianças que preferem muito mais estar na escola do que na própria casa. Por aí nós vemos, amigos ouvintes, que nós estamos tratando com uma autoridade em saúde e para nós uma satisfação muito grande podermos dizer para vocês que o conteúdo desta entrevista vai ser muito útil para todos nós, até para mim que estou já chegando perto do inverno da vida. Dobrando o cabo da boa esperança. Amigos ouvintes, esse é só o início do nosso programa. Continuem ligados, aumentem o volume do rádio, porque temos ótimo programa pela frente. Mas antes do nosso intervalo, vamos ouvir uma mensagem dita pela Sandra. Faça favor, Sandra, tuas palavras sábias. Oh, meu Deus. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Dr. Paulo. A minha mensagem hoje vai ser: mas será? Sermos seres pensantes tem suas vantagens. Imagine como seria o mundo se não duvidássemos de nada, se não houvesse questionamentos, se não aceitássemos tudo que nos é dado. Se há dúvidas sobre o melhor caminho que deveria ser escolhido, pode ser um sinal de que alguns deles têm benefícios para serem oferecidos. Caso contrário, não haveria motivo para questionamentos. A dúvida tem a finalidade de nos mostrar que temos mais de uma possibilidade, que em cada uma delas há chances de dar tudo certo ou tudo errado, mas que pelo menos o sucesso pode vir como uma das alternativas. Mas se por acaso todas as possibilidades aparecerem como erradas, coloque a dúvida de lado e deixe-as passar, e com certeza depois outra virá. Muito obrigado, colega Sandra, pela tua mensagem maravilhosa que tu nos trouxeste. E agora vamos para o nosso intervalo musical. Vamos escutar Castelhana com os Serranos e Vou para Santa Catarina com a banda Terceira Dimensão. A gente volta já já.
Muito bem, amigos ouvintes, já estamos de volta com o nosso programa Terceira Idade Atual, Entrevista. Vocês acabaram de escutar as músicas Castelhana, com os Serranos, e Vou para Santa Catarina, com a banda Terceira Dimensão. Lembro que o nosso programa Terceira Idade Atual, Entrevista, faz parte do projeto A Voz na Comunicação. Você pode acompanhar o Terceira Idade Atual Entrevistas pela internet. É só pesquisar Terceira Idade Unisc no YouTube, clicar no nosso canal e escolher qual programa você gostaria de ouvir. Hoje contamos com a presença do Dr. Paulo Lexio, que veio conversar conosco sobre a qualidade de vida e saúde da pessoa idosa. Doutor, quais os problemas de saúde que mais afligem os idosos? Olha, o idoso está no outro extremo da vida. A criança numa ponta e o idoso na outra. À medida que nós envelhecemos, a partir dos 40, 45 anos, que começa a declinar, vai caindo a nossa imunidade, as nossas glândulas vão diminuindo a função. À medida que vamos envelhecendo, vai diminuindo a carga de hormônios no nosso organismo, vai caindo a imunidade. A melatonina, que é um neurohormônio produzido pela glândula pineal do cérebro, que regula o sono, ela também contribui altamente para a imunidade. E ela começa também a cair a partir dos 40 e poucos anos. Na verdade, a velhice é a idade das perdas, em que o ser humano vai perdendo muita coisa, né? Vai caindo a visão, vai caindo a audição, vai reduzindo a memória vai ficando mais lenta, não que ela caia, né? Não é necessariamente a dificuldade de memória, não significa que o indivíduo tem uma doença, por exemplo, como demência ou Alzheimer, né? E então vai se reduzindo essas defesas imunológicas. E o grande problema do velho são as doenças infecciosas, principalmente a pneumonia, que é o que mais mata os velhos, depois de uma gripe, né? A pneumonia, que é um grande problema para a velhice. E devido à fragilidade dos ossos, em que a partir dos 45 ou pela menopausa, a mulher deve ter uma suplementação de cálcio para se reforçar. Não só cálcio puro, porque o cálcio puro entra pela boca e sai por baixo. E há o risco de o cálcio puro aumentar a incidência de pedra, cálculo renal, e esse cálcio vai para as paredes dos vasos, aumentando as placas de ateroma, porque o entupimento do vaso é uma combinação de vários elementos, é de cálcio, de colesterol e de fibrinogênio. Então esses elementos vão grudando na parede e acabam formando ateroma e entupindo, levando ao infarte. E infarte não é só no coração, ele pode ser no cérebro, que a gente chama de isquemia, né? Ou às vezes um coágulo se desprende, trombose. Então o infarto pode ser no rim, por exemplo. É terrível, né? Pode ser nos intestinos. A gente conhece infarto no coração, mas não, pode ser no intestino, no rim, pode ocorrer no cérebro. E então tem que cuidar, o cálcio não deve ser tomado ele puro, ele tem que ser tomado principalmente junto com o magnésio. E o magnésio é o mineral mestre de toda a nossa química do nosso organismo. Se não existisse o magnésio, não existiria a vida, que é o magnésio que formou a clorofila nos vegetais. E essa clorofila nos vegetais é que produz o nosso oxigênio, né? E também é um processo que nutre o vegetal. E sem o oxigênio não teria vida animal. Então o magnésio deu a vida vegetal. E por tabela, o magnésio também nos dá vida. Tanto é que é importante a gente comer coisas verdes que tem clorofila por causa do magnésio que nós precisamos. Então o magnésio é o mineral mais importante do nosso organismo. Então quando se toma o cálcio, ele tem que ser tomado junto com o magnésio para ir para os ossos e não se fixar nas artérias ou formar pedra no rim, calcificação. E outra vitamina importante nesse processo para evitar a osteoporose e fortalecer os ossos dos velhos é a vitamina K2. A vitamina K2 é a vitamina da longevidade, ela provoca a longevidade. E essa vitamina é essencial na ossificação e controle da coagulação no sangue para evitar a hemorragia. E essa vitamina, ela é produzida basicamente nos intestinos pelas bactérias boas, chamadas saprófitas. E com a velhice vai diminuindo a produção dessas bactérias. Os intestinos vão reduzindo, por isso que o velho tem problema de evacuação, de constipação, etc. Então é importante enriquecer com lactobacilo, que no caso é o iogurte, ou a coalhada, né? Ou tomar em cápsula o lactobacilo. E se enriquecer de vitamina K2, e que não é fácil encontrar nos alimentos. E o alimento que mais tem vitamina K2, que eu aconselho comer 1
um bifezinho por semana de fígado, ou fígado de boi, ou fígado de porco, porque a maior fonte de vitamina K2 é o fígado. E não só de vitamina K2, como de ferro. Que muitos problemas aí de uma falsa demência no velho, que a gente acha que está com Alzheimer, ele está anemiado, está com deficiência de ferro, ou deficiência de B12. A B12 costuma muito dar uma perda de memória, um falso Alzheimer. Então eu já peguei muitos casos de pacientes se tratando para Alzheimer e que na verdade é deficiência de B12, porque a B12 é sintetizada no estômago. Como o estômago do velho já está meio envelhecido, e ali tem uma substância chamada coenzima B12, que faz a transformação em B12. Então, às vezes, o velho tem que ter um suplemento de B12. Eu aconselharia a pessoa acima de 70 anos ter uma suplementação de complexo B, de tomar todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, a deficiência de B12 também dá falta de memória, né? A de B12 dá uma pseudo-falta de memória e uma anemia, porque o glóbulo de sangue não é só ferro que ele precisa de B12 e de ácido fólico. O ácido fólico, a vitamina B9, ele é importantíssimo para o cérebro, na síntese da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. O ácido fólico é importantíssimo na mulher grávida para proteger a criança de lesões neurológicas, para não nascer retardada mental ou com danos no sistema nervoso. Então os obstetras já dão ácido fólico hoje. O ácido fólico é importante em mulheres que tomam anticoncepcional, que reduz em 30% a incidência de câncer. Quem toma pílula anticoncepcional é mais vulnerável a uma predisposição de câncer, inclusive de mama, e trombose, infarto cerebral. Eu já tive 2 clientes com 20 e poucos anos que fizeram uma trombose cerebral devido ao anticoncepcional do cigarro. E quando somos misturas dos dois. Quando fuma e toma anticoncepcional, o risco de uma trombose é muito grande. E então o ácido fólico reduz bastante. Então o ácido fólico é a vitamina B9. Essa vitamina B9 é importante para o coração também, porque ela reduz a homocisteína, que é uma substância que infarta, né? Infarta a pessoa mesmo com colesterol normal, porque as pessoas se preocupam muito com o colesterol, mas não é o colesterol em si que infarte, né? O infarte é a formação do trombo, e esse trombo ocorre devido a lesões das paredes dos vasos. Os vasos são corroídos e formam fissuras devido à pressão alta, devido ao sal refinado. E o grande problema são os 3 brancos: sal refinado, açúcar refinado e a farinha refinada. São os que levam à morte precoce. Hein, doutor? O sal refinado, esse bem branquinho, purinho, ele tem areia moída e tem vidro moído, segundo um pesquisador indiano. E isso, depois de muitos e muitos anos, esse vidro essa areia absorvida vai corroendo os vasos. E essas fissuras, para não romper, elas têm que ser tapadas, formar uma casca de ferida. E essa casca de ferida vai o colesterol, vai o fio hidrogênio e vai vai o cálcio para formar tipo um concreto. Na verdade é um coágulo que está se formando. Não é um coágulo, é um ateroma. Que chama de ateroma. E que vai acabando entupindo o vaso, provocando infarto. Então o importante é saber escolher o sal. E o melhor sal é o sal tibetano, lá do Tibete, ou o sal da Polônia, ou o sal do Paquistão, né? Ou então o sal nosso, o sal grosso. Tem o sal marinho também. Sal marinho, mas tem que cuidar o sal marinho se ele é sal marinho mesmo, né? É porque é o refinado também, né? Sal marinho. Porque quanto mais fino o sal, mais branquinho, mais perigoso ele é. Assim, o açúcar refinado, que é um perigo. Outro problema, falando da velhice, que a pneumonia é a maior causa de morte no velho devido à queda da imunidade. Por isso que o velho tem que cuidar muito da respiração, se alimentar bem, fazer vacina antigripal, antipneumonia, que já existe. E outro problema é a fratura do fêmur. O fêmur principalmente na mulher, é o que mais fratura, levando a prótese depois. E geralmente essas fraturas acabam levando à morte também. 50% dos velhos que fraturam o fêmur ou o quadril acabam morrendo. E isso ocorre devido à fragilidade do osso. Para evitar essa fragilidade, hoje existem formulações, principalmente na ortomolecular, em que formam o osso, que o osso não é formado só de cálcio. Ele é formado de cálcio, de magnésio, de silício,
de boro, de vitamina K2, vitamina K, de uma proteína chamada lisina. Tudo isso compõe o tecido vivo, que o osso é um tecido vivo, não é um tecido morto. Então ele precisa de um conjunto de elementos que vai formar. E se é a mulher, até um pouquinho de reposição hormonal é importante, porque ajuda a ossificação e fortalece a mulher fica mais bela, mais rígida, com mais energia. E até protege contra o Alzheimer. Se sabe que um pouco de hormônio protege contra o Alzheimer. Porque o Alzheimer incide 3 vezes mais na mulher do que no homem. A mulher é mais predisposta ao Alzheimer. E há fatores que contribuem para o Alzheimer. Não só o fator genético, mas pessoas que sofrem de pressão alta crônica por muitos anos, pessoas que sofreram fratura no crânio num acidente, pessoas que tiveram contato com metais pesados. Parece que o alumínio é um grande contaminador do cérebro e contribui para o Alzheimer também, né? Então, esses aí são os elementos. O Alzheimer foi descoberto por um médico alemão chamado Alois Alzheimer, numa mulher, e daí veio o nome da doença, o nome dele é Alzheimer, né? E essa doença do Alzheimer ocorre por depósito de placas, chamado placas senis, que é formada por uma substância beta-amiloide e proteína tal, que vai intoxicando, vai acumulando no interior do neurônio da célula e vai provocando uma espécie de novelo chamado amaranhado neurofibrillar, que vai enforcando e destruindo a célula, vai levando à morte. E com a diminuição dessas células, que é na área do hipocampo do cérebro, que depois vai para as áreas temporoparietal e por fim se espalha por todo o cérebro. Há uma diminuição do neurotransmissor responsável pela memória, chamado acetilcolina. Então, com a diminuição da acetilcolina, a pessoa vai perdendo a capacidade de memorizar, de guardar. Lembram que já está registrado porque já foi registrado, mas não consegue fixar, a memória de fixação não consegue fixar o que aconteceu há poucos minutos atrás. O que está acontecendo no momento. Quer dizer, então ele recebe uma pessoa, daqui a pouquinho a pessoa aparece de novo, ele cumprimenta de novo, como se a recém chegasse. Vai perdendo, vai tendo um déficit cognitivo, principalmente na memória. Depois no aprendizado em fazer as coisas. Vai para a rua e se perde. Depois vai perdendo o contato com as pessoas, não sabe o nome dos netos, dos filhos, vê a filha, chama a filha de mãe. E uma vez detectado o Alzheimer, ele é progressivo. É uma doença que não tem cura ainda. Existe tratamento só para minimizar, para retardar os efeitos, né, para prolongar um pouco mais a vida, né? Mas em média dura em torno de 8 a 10 anos depois que se detecta. Então, a doença pneumonia, a fratura do fêmur, são as duas mais importantes. Depois vem o Alzheimer, à medida que vai ficando velho, a incidência de Alzheimer vai aumentando. Começa ali em redor acima dos 60, mas quanto mais velho, mais chance de desenvolver o Alzheimer o indivíduo tem. Doutor, se eu largo aqui esse papel, depois eu saio a procurar esse papel, isso já é um sintoma? Porque isso me acontece. Não, o lapso de memória é comum em qualquer pessoa. É? A pessoa estando estressada, super atarefada, uma série de compromissos, ela vai... Porque eu largo a chave ali, daqui a pouco eu procuro a chave e não acho. A pessoa vai tendo dificuldade de lembrar. Então ela vai lembrando as coisas mais importantes. E a menos importante ela esquece para poupar o cérebro. Então é isso. Por isso que esses grandes executivos, para não esquecer, eles têm uma secretária que lembra, que é tudo agendado. Porque se não tem bem o agendamento, não tem a secretária que está ali, esse executivo não vai lembrar de tudo. Deu para entender? Sim. Pois é, falando em fixar o que passou. Eu trabalhei em uma marcenaria dos 12 aos 25 anos. Estou completando 76. Hoje, de vez em quando, ainda sonho com aquele local de trabalho. O que é que pode significar isso? Eu vejo os colegas de serviço trabalhando no meio daquela zoeira, que é uma marcenaria daquela época, né? O patrão, mesma coisa. Que significado pode ter isso em relação à idade, que tantos anos depois recorda-se de alguma coisa enquanto está dormindo? Vontade de voltar a trabalhar lá de novo, Zolbis. O nosso cérebro
ele é um computador, ele é um banco de memória e ele tem arquivos. E nesses arquivos nós guardamos as boas e más lembranças, né? Então, à medida que a gente envelhece, há uma tendência da gente relembrar as coisas boas do passado, nós chamamos de nostalgia, né? Então, a gente volta para trás para relembrar aquilo que foi bom. Então, é bem possível que esse tempo de marcenaria foi um tempo gostoso, bom da sua vida. Uma atividade gostosa. Então, a gente busca lá atrás aquilo que é saudoso, né, para a gente vivenciar. Muito bem, muito obrigado. Doutor Paulo, uma pergunta. É como a imaginação, quando a gente quer alcançar alguma coisa importante ou gostosa, a gente fica imaginando. Vai, eu vou tirar na Unisc tal curso, aí eu vou entrar para, vou me especializar em tal coisa. Quer dizer, a imaginação leva à criação. Não existe criação sem imaginação. Tudo que foi descoberto pelo homem é fruto da imaginação. Claro, exatamente. Eu tinha uma pergunta. O senhor falou em Alzheimer, mas também nós temos o Parkinson. O que é? O Parkinson é outro problema da velhice, mas pode até já dar em pessoas mais jovens. Já vi pessoas com 40 e poucos anos. Sim, eu também conheço uma senhora com quanto bem mais jovem, precoce, pior. Infelizmente não se conhece a causa por quê do Parkinson, mas sabe que é uma lesão numa área do cérebro chamada substância negra, em que vai ocorrendo uma lesão ali. O médico que descobriu, um médico inglês chamado James Parkinson, da qual veio o nome dele, e tem fatores de risco que levam ao Parkinson. Tem uma substância usada para tontura, para vertigens, que é a chamada sinarizina. E parece que pessoas que passam muitos anos tomando esse produto, isso predispõe ao Parkinson. Se sabe que quando a pessoa tem Parkinson, ela tem que ficar longe da carne vermelha, porque o ferro contribui para agravar a doença de Parkinson. Traumas cranianos, pessoas que sofrem uma batida muito forte no crânio, boxeadores, por exemplo, que levam muito soco na cabeça, isso contribui também para o Parkinson. Isquemia, pessoas que têm entupimento dos vasos, né? A isquemia se deve principalmente à esclerose, porque tem que haver uma diferença entre esclerose e ateroma. Ateroma é que entope por dentro. Esclerose é o endurecimento do vaso. Ele vai perdendo elasticidade até entupir. Os elementos que contribuem para a esclerose, se sabe hoje, é a frutose. Hoje as grandes empresas americanas da indústria do alimento não estão usando mais quase o açúcar da cana. Estão usando o xarope feito do milho, xarope de frutose, que é tirado do milho. E essa frutose, que é o açúcar da fruta, que toda fruta tem, consumida em grande quantidade, ela é extremamente tóxica para o fígado, ela é hepatotóxica, ela é um veneno para o fígado. E contribui para a esclerose, para o endurecimento dos vasos, que nós chamamos isso de glicação da proteína. Glicação da proteína é o excesso de açúcar que transpassa o vaso como se fosse uma mangueirinha e fica por fora e vitrifica, como se fosse uma maçã caramelada, um pernil caramelado, que o açúcar, quando queima, ele vitrifica. Sim. Então vai vitrificando e vai endurecendo o vaso. Isso aí chama de endurecimento da proteína, que os médicos chamam de glicação. Pede até um exame de sangue chamado hemoglobina glicada, para ver o quanto que tem de endurecimento. E isso leva à esclerose. Essa esclerose é o secamento do vaso. O vaso vai até secar e entupir. Então essa frutose, que a indústria nos Estados Unidos faz em tonéis e vende em tonéis, é usado na indústria dos refrigerantes. Então a Coca-Cola, por exemplo, e, enfim, a maioria dos refrigerantes, em vez de usar açúcar, usa o xarope de milho, que é rico em frutose. Usa então o açúcar da fruta, chamada frutose, em vez de usar o açúcar da cana, que é a sacarose, que se dissolve no sangue em glicose rapidamente. E a frutose não. A frutose ela tem um metabolismo no fígado semelhante ao álcool.
e não é metabolizada como o açúcar da cana. Então ela é extremamente tóxica para o fígado e aumenta a esclerose cerebral. E esse xarope é usado não só na indústria do refrigerante. Da bala também, né? Da bala e nas padarias também, a não ser nessas padarias, nos doces, né? E nas tortas se está se usando açúcar ou está se usando o xarope de milho, que é a frutose. E outro elemento é a gordura trans, que contribui para a esclerose e para o ateroma. A gordura trans é a gordura podre, a gordura ruim, que o nosso organismo não conhece como alimento, que é a maioria das margarinas que tem por aí, que é feita do óleo de soja, de milho, de girassol hidrogenado. E é uma falsa manteiga. A manteiga é orgânica e a manteiga não faz mal comida em pequena quantidade. A manteiga até protege o intestino contra câncer de intestino, porque tem ali um ácido importante na manteiga chamado ácido propiônico, que é anticâncer e protege contra o câncer intestinal. Já a margarina é gordura trans. E todo tipo de margarina feita de óleo hidrogenado, a gordura trans é o óleo hidrogenado. Essa gordura trans é nefasta. Ela contribui para acelerar a morte da pessoa. Quando surgiu a margarina nos Estados Unidos, aumentou em 300% a incidência de infarto. A Alemanha chegou a fazer um decreto proibindo a entrada de margarina lá, devido a essa nocividade. E aí os Estados Unidos entrou com processo de mercado, como é que chama? Mercado Livre? Mercado Livre. E aí a Alemanha teve que abrir mão disso. Mas agora, no ano passado, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos lançou um boletim de saúde que até 2020 tem que parar a produção desse tipo de falsa manteiga, de gordura trans nos Estados Unidos, porque depois de muitos anos cientistas batendo e provando isso, não havia jeito, porque isso dava muito dinheiro, muitos impostos. Sim. Mexe no dinheiro. E aí, agora o governo americano se convenceu que a incidência de infarto e de AVC é tão alta, e aí lançou o decreto isso que até 2020 tem que suspender a produção desse tipo de falsa manteiga, que são as margarinas. Então eu não estou no caminho errado, porque eu não como nada disso, nem gordura, nem manteiga, nem nada, nem requeijão. Calma lá. Gordura nós precisamos. Mas gordura porra, né? Nós precisamos 20% de gordura, porque a gordura é necessária para absorver 4 vitaminas que sem elas nós não vivemos, que é a vitamina A, D, E e K. A A é importante para a imunidade, inclusive protege contra câncer, importante para os olhos, para a pele, e depois tem a D, que é outra vitamina importante, absorção do cálcio nos ossos, só que a vitamina D é uma vitamina necessária para todos os órgãos, até para a pele, até para o sangue, é a vitamina da moda hoje. Mas todo ser humano tem que tomar 1000 unidades, no mínimo, de vitamina D por dia, ou tomar sol durante meia hora, diariamente. Mas qual é a gordura que eu devo comer, já que eu não gosto de comer margarina, nata, manteiga, queijo, requeijão, nada disso eu como. Pizza com queijo, então me mantenho longe. O que eu posso fazer para substituir essa gordura, então, se eu devo comer gordura? Nós precisamos de 2 tipos de gordura, 3, 6 e 9, no óleo de oliva, que é recomendado uma colher de sopa 2 vezes ao dia, que é na dieta mediterrânea. A gordura do coco, que o coco é uma fruta medicinal. A propósito, o primeiro alimento mais importante do ser humano é o leite materno, e segundo é o ovo de galinha. Todos nós devemos comer um ovo ou 2 por dia, porque o ovo ele tem tudo que o ser humano precisa. Essa história que o ovo aumenta o colesterol é mito, é mentira. E o ovo substitui completamente a carne.
E o terceiro alimento mais importante, provado cientificamente, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, é o coco. O coco tem tudo. Ele tem um ácido chamado ácido eládico, que no estômago ele protege contra o H. pylori, que é a bactéria que vem do intestino. Mas e aí tem que ser a fruta úlcera, do coco, né? provoca úlcera no estômago. Ele mata o H. pylori. Esse ácido eládico, ele mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Então, esses povos lá daquelas ilhas do Pacífico, em que consumem basicamente o coco como primeiro alimento, lá a incidência de câncer é mínima. De AIDS e de infecções é mínima. Cárie dentária, infarte é mínima. Porque o óleo de coco é o terceiro alimento mais importante. A banha de coco, ela é escolhida de preferência para fazer fritura porque ela aguenta a cocção, coisa que os óleos comuns não aguentam. Por isso que a gente tem que evitar a fritura em óleos comuns, porque satura e aí vai aumentar a incidência de ateroma. Então, fritar, cozinhar em óleo de coco. E se não tiver óleo de coco, porque é caro, voltar lá na vovó, A banha de porco. a banha de porco. Minha mãe só usa banha de porco. Só. A banha de porco. Completamente errado eu não estou. Tu tendo banha de porco e consumindo óleo de coco e óleo de oliva, tu já tem a gordura necessária, principalmente em ômega 6, porque o ômega 3 ele é basicamente de peixe. Só tem um vegetal que tem ômega 3, que é o óleo de linhaça. Então é interessante consumir óleo de linhaça, porque ele, além de ter o óleo de linhaça, tem ômega 3, tem ômega 6, que entra nos processos de produção de substâncias anti-inflamatórias do organismo. Só que nós consumimos excesso de ômega 6. O homem paleolítico ele tinha uma proporção de 4 ômega 6 para 1 ômega 3, que é o ideal, 4 para 1. E hoje nós temos 30 para 1. 30 de ômega 6 para 1. Por isso que nós reagimos muito mal aos processos inflamatórios, por uma excessiva reação inflamatória, devido ao excesso de ômega 6. O óleo de linhaça, além dele ter ômega 3 e 6, ele tem um veneno mortal chamado ácido cianídrico. Só que é tão pouquinho que o nosso organismo consegue anular com defesas, produzindo uma enzima chamada rodanase, que anula esse ácido cianídrico. Mas as células cancerígenas, que é comum no nosso corpo, todo ser humano tem células cancerígenas. Vocês sabiam? Sim. Nós temos um banho na circulação de células cancerígenas de 6 a 8 vezes durante a vida. Quando nos cai a imunidade, nós estamos estressados, ou com muito ódio, ou com muita culpa, essas células progridem e formam câncer. Por isso então, o câncer está ligado ao nosso estado emocional, ao estado de estresse e às nossas defesas imunológicas. E também a predisposição, que tem certas famílias predestinadas a certas doenças, a câncer, a infarto, a Alzheimer, a diabetes. Só que não basta só a predisposição, tem que ver a provocação, tem que ver a exposição. Né? Então, essas células cancerígenas não têm a defesa dessa enzima rodanase e o ácido cianídrico mata elas. É como se o óleo de linhaça fosse uma espécie de vacina contra o câncer. Então, consumir o óleo de linhaça tem o ômega 3, que o ômega 3 é a gordura do cérebro. Todo o nosso organismo tem 70% de água, mas o cérebro não suporta água. O cérebro praticamente é gordura, é 60% de gordura. E a gordura do cérebro chama-se ômega 3. E tem dois tipos de ômega 3. O DHA, que é o mais importante para o cérebro, e o EPA, que é o eicosapentenoico, que é mais importante para as coronárias, para manter as coronárias sem ateroma. E esse ômega 3 pode ser consumido em forma de cápsula ou comendo mais peixe de águas marinhas, como atum, sardinha, salmão nativo, porque esse salmão do Chile é pobre em ômega 3, anchova
Ou sardinha em lata mesmo. Sardinha em lata, eu uso sardinha em lata uma vez por semana. Para ter o ômega 3. Porque quem consome o ômega 3, ele está protegendo o cérebro da atrofia, porque o envelhecimento do cérebro ele vai diminuindo, ele vai encolhendo. Então é importante o consumo do ômega 3. Só que não se deve consumir o ômega 3 puro, a gordura pura, tem que consumir com vitamina E, 400 unidades de vitamina E. Então, ômega 3 com vitamina E junto. Muito bem, amigos ouvintes, agradecemos muito a vocês pela sintonia. Agradeço ao Dr. Paulo que está conosco, nos dando uma verdadeira aula de saúde e vida para a terceira idade. Vamos agora fazer um intervalo para escutar uma música. Vamos escutar Santo Chão com os Nativos e Der Jodelboom com de 4 Holderboom. Voltamos já já. Estimados amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Terceira Idade Atual Entrevista. Acabamos de ouvir as músicas Santo Chão com os Nativos e Der Jodelboom com Die 4 Holderboom. Contamos hoje com a presença do Dr. Paulo Lexio, que veio conversar conosco sobre a qualidade de vida e saúde da pessoa idosa. E vocês estão escutando, estão vendo que realmente é um programa bastante educativo. Estamos aprendendo coisas de que nós nunca ouvimos falar antes. Doutor, e como o exercício físico ajuda na saúde do idoso? O exercício físico não ajuda só a saúde do idoso, mas a saúde de todo ser humano. Ele é importante e necessário desde a infância até a morte, porque o movimento significa vida. O conceito na biologia de vida é movimento e reprodução, sexualidade ativa. Então, quanto mais o indivíduo tem capacidade reprodutiva e de se movimentar, mais vida. Há uma experiência mostrando que o movimento estimula o nosso centro de vida no cérebro, porque o cérebro tem um centro de vida que ele registra a vontade de viver ou a vontade de morrer, o que Freud chamou de Eros e Thanatos, um instinto de vida e um instinto de morte. E quando a pessoa tem movimentos, esse movimento, ela estimula esse centro de vida e o cérebro registra: eu quero viver, eu quero seguir vivo. E aí o cérebro emite para o intestino, que é conhecido hoje entre a ciência como o segundo cérebro, que o intestino ele é muito parecido com o cérebro, e ele tem tudo que o cérebro produz, o intestino produz. Por exemplo, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, o cérebro produz 5%. O intestino produz 95% da serotonina. Além da atividade física... A acetilcolina, que está ligada ao Alzheimer, que é o neurotransmissor da memória, o intestino produz acetilcolina. Então o intestino, quando recebe essa ordem do movimento, eu quero viver, o intestino seleciona aquilo que é necessário para a vida. Que o intestino tem comportas, janelas que abrem e fecham para absorção dos nutrientes. E quando a pessoa não quer viver, não está muito afim da vida, o intestino não trabalha para a vida e absorve mais toxinas, ou seja, aquilo que vai favorecer a doença para o indivíduo morrer logo. Então, por isso que a inatividade, quando mais parado o indivíduo fica, mais propenso à doença. Até que tem um velho ditado: quando parado, enferruja. Quando parado, enferruja. Sim. Né? Se o motor ficar parado muito tempo, ele não funciona. Se tu fica com a tua perna parada há muito tempo, quando tu vai mexer, dói. Dói, exatamente. Então, o movimento, ele leva à vida. Então, o exercício é necessário por isso, porque ele é pró-vida. E quais os exercícios que o idoso pode fazer? Isso é importante. Não se meter a fazer exercício de jovem, porque ele se rebenta. Sim. Ele tem que respeitar a idade
as condições orgânicas dele. Então, exercícios, o melhor deles é caminhar. Boas caminhadas. E mas quando o joelho não ajuda, e daí? Boas caminhadas, andar de bicicleta, natação, hidroginástica, que hoje está na moda, é muito bom, porque a água diminui o peso da pessoa e melhora os movimentos e massageia. Sim. Então a hidroginástica é muito importante, mas nem todo mundo pode fazer hidroginástica. Então caminhar, andar de bicicleta, né? Dançar, a biodança é muito importante, porque o ato de dançar além do movimento promove a ressonância entre os seres humanos. O que é ressonância? É aquele magnetismo. O convívio, o aconchego. É o magnetismo que sai do corpo, que nós eliminamos ondas magnéticas, nós irradiamos energia. E isso vai unindo, vai conectando as pessoas, né? E por isso que a formação de grupos, viver em grupos, protege mais do que viver sozinho. A solidão mata, mas quando a pessoa tem alguém perto, isso promove para a saúde. Então, quanto mais aconchego, quanto mais formação de grupo, quanto mais a família existe, mais saúde. Se sabe, por exemplo, que a depressão e o suicídio é bem maior em solteiros, em separados, do que em casados, do que em família. Então a pessoa que para automaticamente está se suicidando. O organismo percebe que não tem mais serventia nenhuma. Enferruja mais depressa. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço novamente a sua presença, Dr. Paulo. Fica um convite para você retornar sempre que quiser e também para elaborarmos um próximo programa, porque este assunto aqui é de não interromper. Eu não interrompi o senhor nunca, porque é tão interessante isso que o senhor nos apresentou aqui. É muito bom. Que poderíamos fazer um programa de meio-dia ou de um dia inteiro para orientar as pessoas idosas. E então, chegamos ao final. Muito obrigado a você e para as suas considerações finais e sua despedida, então. Olha, o que eu aconselho é hoje o que os nutrólogos chamam a atenção. O ser humano se alimenta errado, se alimenta mal. Ele come tudo que tem pela frente por causa da fome. Mas a gente tem que selecionar. É importante evitar a obesidade. Que a obesidade hoje é encarada como doença. Ela predispõe, leva para diabetes tipo 2, coisa que não existia há 100 anos atrás, e com o aumento, a facilidade do alimento, hoje a diabetes tipo 2 está na moda. E a diabetes tipo 2 vai contribuir para Alzheimer, vai contribuir para AVC, vai contribuir para infarto. O obeso é mais propenso à incidência de câncer. O câncer é 4 vezes mais em obesos do que em magros. Então, tem que evitar a obesidade. E hoje o grande vilão da obesidade é o hidrato de carbono. É o excesso de farináceos e de açucarados, doces, etc., né? Procurar mais alimentação natural, vegetal, vegetariana, né? E comer mais ovo, mais peixe, frango, de preferência ao caipira. E carne vermelha o mínimo possível. Porque a carne vermelha hoje também é uma carne extremamente tóxica. Muito hormônio. E muita coisa ainda, mais do que isso. E o excesso de ferro também é perigoso. Se bem que hoje se dosa a ferritina, mas o excesso de ferro predispõe a infarto, predispõe a Parkinson, predispõe a esclerose cerebral. Doutor, antes de nós finalizarmos, a cirrose, inclusive. O endereço do seu consultório, o senhor trabalha com convênios também? Olha, eu não tenho convênios, trabalho há quase 50 anos, sem particular. Sempre particular? Sem particular. Muito bem. Fui médico do SUS, antigo NAMPS, 30 anos. Atendi lá no ambulatório, atendia 10 consultas por dia, mas
já estou aposentado já há alguns anos. Eu fui professor na Unisc também. E hoje me dedico exclusivamente ao consultório, das 2 às 6. Se permite lhe perguntar a idade? O senhor está na terceira idade ou está na quarta idade? 2 martelinhos. 2 martelinhos. 77. 77. Muito bem, então estou quase lhe alcançando, então. Dia 1º de junho eu estou completando 76 anos, graças a Deus. Muito bem, doutor. Aqui o senhor já tem 5 pacientes propensos para, antes de começar a dar os problemas, nós procurarmos... Outra dica que eu vou dar para vocês. Toda mulher que chega na menopausa, ela tem que procurar um geriatra para fazer um programa de geriatria preventiva. E o homem também, quando chega aí pelos 55, 60, com o programa de geriatria. Prevenir os males da velhice. Assim como se cuida a criança, se cuida a pessoa que envelhece. E a reposição hormonal é fundamental, tanto para a mulher como para o homem. Só que na mulher, a reposição com a medicação da indústria farmacêutica aumenta em 10% o risco de câncer de mama. Mas existe hoje a reposição bioidêntica e a reposição fito-hormonal, a que eu faço, que é baseada na medicina indiana, Ayurveda. E a reposição na mulher, do hormônio, retarda o envelhecimento da mulher, aumenta o tempo de sexualidade nela, porque a deficiência do hormônio vai secando o tubo vaginal, vai dificultando a relação, vai se tornando dolorosa. E com a reposição hormonal, a mulher também protege a memória dela, a musculatura, ela fica mais forte, mais jovem, mais disposta. Eu sei pelo que eu tenho no consultório. Eu tenho no consultório mulheres com 80 anos repondo. Pode depor ainda com 80 anos. Mas elas estão comigo desde os 50, 60. Ah, sim, elas estão acompanhando, né? Porque agora não adianta, depois que a gente passou da menopausa, já não... Eu tenho várias senhoras nas cidades que vocês olham assim, não sabem a idade que elas têm. Sim. Tem mais de 75, 80 e estão com cara de 70. Então, repor o hormônio é importante. E no homem também, quando ele entra na andropausa, já peguei muitos homens com 60 e poucos anos com impotência e com fragilidade muscular, porque a deficiência do hormônio torna os músculos muito flácidos, vai atrofiando a musculatura, né? Musculatura de jovem. Então eu reponho hormônio, eu faço reposição hormonal no meu desde 60. Muito bem, amigos ouvintes, estamos chegando no final do programa. Um obrigado muito especial a você que está nos escutando, a você que nos acompanhou novamente. Agradeço aos colegas de estúdio, a Clementina Aloroaldo, a Sandra Santos, a professora Mirella Hels. Estão nos auxiliando nos bastidores Regina Simonek e Jaqueline Hack. E na técnica, Gabriel Steindorf e Matheus Arpelão. Muito obrigado para o senhor Dr. Paulo Olexio por o esclarecimento que nos deu, mas eu vi que cada problema de saúde da terceira idade está um programa completo. Então eu lhe convido para, num programa futuro, a gente marcar novamente o encontro. Certo. Para podermos esclarecer bem aos nossos ouvintes que estão na terceira idade, porque esse programa é destinado à terceira idade, né? Para ter uma vida mais sadia, uma vida mais longa, se Deus assim o permitir, e o médico ajudar, né? Vida longa não adianta. Só vida longa não adianta, tem que ter saúde para vida longa. Fiquem agora com as músicas. Sobre a depressão no velho, o suicídio. É sábado, o dia com Che Barbaridade e Der Vertraude von die Homerlein. Até o próximo programa, Terceira Idade Atual, entrevistas. Tchau, tchau, amigos.